Saudações a todos. Neste tópico, como vem dado, o assunto é acerca dos álcools e fenóis. Deferi que os álcools e fenóis se assemelham por possuir um grupo funcional OH. E a diferença dos dois está basicamente no grupo ou no carbono o qual o grupo H está ligado. Para os álcools, o grupo OH está ligado a uma cadeia carbônica não aromática, que pode ser uma cadeia aberta ou fechada. Enquanto que para os fenóis, o grupo H está ligado ao anel aromático. Abaixo indicamos alguns exemplos, onde a estrutura 1 e 2 representa os álcools, enquanto que a estrutura 3 representa os fenóis. Quanto à nomenclatura, nomeamos sempre a cadeia principal mais longa, como fizemos dos compostos anteriores. E este grupo tem que estar ligado ao grupo H. E a numeração deve começar da extremidade mais próxima a este. Abaixo indicamos alguns exemplos. Temos aqui o CH3 ligado ao OH. Neste caso é mais simples, derivado do alcano correspondente, que é metano, onde o hidrogênio foi substituído por OH. E como deriva, basicamente, estamos a dizer que deriva do alcano, a gente tira o O do grupo correspondente ao alcano e adicionamos o ol, característico dos álcools. Neste caso, este aqui, se não tivesse hidrogênio, não tivesse oxigênio, o do grupo OH tivesse o hidrogênio, o alcano correspondente era o metano para a primeira estrutura. Para isso, para o álcool, já que fosse visto com H, a gente põe o ol. Neste caso, já fica o metanol. O mesmo acontece com a segunda estrutura, que tem dois carbonos, o alcano correspondente é o etano. Tiramos o O no fim e adicionamos o ol, ficamos etanol. Vide os nomes como estamos a indicar. A mesma similaridade é seguida abaixo. Lembrar sempre que nós contamos a partir da extremidade mais próxima ao grupo OH. Agora temos a nomenclatura usual. É importante entender esses nomes. Algo me faz lembrar um dia desses, quando um jornalista falava assim na televisão, que foram encontrados nas mãos de algumas pessoas que haviam roubado álcool etílico e etanol. Podem ver neste slide o que realmente estarei a dizer. Na nomenclatura usual, temos a palavra álcool e depois termina em ico. O que está no meio? No meio é o radical correspondente. Por exemplo, será o metil, etil, propil, entre outros. Por exemplo, para a primeira estrutura à esquerda, temos o radical aí, é metil. Neste caso, é álcool metílico. Adicionar no fim a palavra ico. E o segundo, nessa nomenclatura usual, o radical é etil. E neste caso, o nome seria álcool etílico, terminando com ico. Podem ver que a estrutura central é exatamente o etanol. Então, o álcool etílico e o etanol é basicamente a mesma estrutura ou o mesmo composto. E no segundo composto, na nomenclatura usual, estamos a indicar, vamos dizer, álcool, neste caso, o radical, este aqui é conhecido como radical isopropílico, nomenclatura usual. Neste caso, é álcool isopropílico. Você pode dar o nome sistemático da forma como já indicamos no slide anterior. Agora, quanto às propriedades físicas, estamos a dizer neste caso que nenhum álcool é gasoso à temperatura ambiente. Lembre, essas propriedades físicas não se relacionam à reatividade basicamente do composto. São propriedades como densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão,
entre outros tantos índices de refração, entre outros. E neste caso, vamos dizer que quanto ao ponto de ebulição, nenhum álcool a temperatura ambiente é gás. O próprio etanol, como estamos a indicar aqui na parte direita, mais abaixo dos compostos da água, estamos a dizer que o próprio etanol tem ponto de ebulição cerca de 65 graus Celsius, o que significa, mesmo nos dias mais quentes, o metanol continua a ser o, o líquido. Agora estamos a dizer, se como dizíamos antes, se o metanol, os álcools são derivados correspondentes dos alcanos, vide como temos à direita o metano, o seu ponto de ebulição e o ponto de ebulição do etanol. Do metanol. O ponto de ebulição do metanol ou dos álcools, dos alcanos e dos álcools correspondentes é extremamente diferenciado. Os álcools apresentam os pontos de ebulição extremamente altos. A que se deve exatamente? Deve-se ao facto de se formar os pontos de hidrogênio entre as próprias moléculas dos álcools. Ou seja, tem um metanol, outro metanol, outro metanol, eles vão criar pontos de hidrogênio que faz com que eles fiquem mais concisos, o ponto de ebulição seja mais alto. Não é simplesmente por possuir massa molecular mais elevada. Como podem ver abaixo, temos os haletos correspondentes dos alcanos e os haletos aqui, ou os halogênios correspondentes, têm uma massa molecular muito mais alta ao grupo H, mas mesmo assim, eles, em termos do ponto de ebulição, eles perdem com os álcools correspondentes. Por quê? Porque esses halogênios não têm capacidade de formar os pontos de hidrogênio. Por isso, tem ponto de ebulição ainda com peso molecular superior aos álcools, eles têm ponto de ebulição ainda menor que o dos álcools correspondentes. Aqui indicamos a ideia básica de como é que se formam os pontos de hidrogênio, assumindo que temos a mesma molécula do álcool, onde o IR representa um grupo geral, pode ser o metil nos dois casos, pode ser nos dois casos o etil, assumindo que temos uma mesma forma molecular. Estabelece ponto de hidrogênio, isso vai criar com que o álcool tenha pontos de ebulição extremamente altos. E os pontos de ebulição, os pontos de hidrogênio, também participam na questão da solubilidade. Por exemplo, na estrutura abaixo, estamos a ver que o álcool pode formar pontos de hidrogênio com água. Se ele forma ponto de hidrogênio com água, isso facilita a sua solubilidade em água. Se ele não formasse os pontos de hidrogênio com água, ele não seria solúvel em água. Ou seja, a solubilidade baseia-se exatamente aqui na formação de ponto de hidrogênio no sistema polar solo-polar, porque isso cria a homogeneização. Agora, quando aumentamos o R, que é o grupo alquilo, que não forma ponto de hidrogênio, o álcool começa a ficar menos solúvel em água. Por quê? Porque não existe formação dos pontos de hidrogênio. E temos aqui algumas obtenções, a obtenção industrial dos álcools. Basicamente, ou a ideia geral é que ele provém do petróleo. O petróleo sofre o crack. Crack é quebra das estruturas moleculares maiores. Quando elas são quebradas, por exemplo, pode-se formar os alcenos, pode-se, neste caso, e outros compostos de cadeia inferior. Mas aqui estamos a indicar aqui a formação dos alcenos primeiro para os dois casos, no crack para a direita e para baixo. E nos dois casos, poderemos ter a seguir uma cadeia carbônica crescente a dupla ligação ou não. Quando não temos a cadeia carbônica crescente a dupla ligação, é fácil, por exemplo, vamos obter o etanol por fazer hidratação. Hidratação, neste caso, pode ser em meio ácido, ou seja, adicionar água em meio ácido, formamos o etanol. Mas também, neste caso, também podemos obter o etanol a partir dos açúcares, a partir da fermentação. É muito mais fácil para aqueles que fazem bebidas tradicionais fazer a fermentação. Na verdade, os açúcares não são necessariamente dizermos que temos que adicionar. Geralmente, muitos compostos como açúcar, a farinha e frutas podem, por meio da fermentação, também produzir os álcools. E o esquema mais adiante também indica exatamente o que nós estamos debatendo neste tópico. E a seguir,
Indicamos aqui, de forma mais esquemática, o uso do açúcar para a produção do etanol. Primeiro temos a sacarose, que a sacarose é um disacárido, ou um açúcar com duas moléculas de açúcar simples, que é a glucose e a frutose. Que por meio de invertase e meio aquoso, obtemos a glucose e a frutose. E a frutose ou a glucose vai sofrer a azimase, que vai criar um meio apropriado para produzir o etanol e a liberação do dióxido de carbono. Aqui temos os meios laboratoriais que podemos usar, por exemplo, para produzir os alcenos, os álcools, dizia eu. A partir do alceno, que é a estrutura central que aqui indicamos, podemos, se formos à direita, podemos fazer a hidratação, como falávamos antes, obtemos o etanol ou o álcool. E neste caso, para a direita, podemos colocar primeiro potássio neutro, vamos formar um diol. Vide que à direita formamos o diol. E podemos usar o óxido de ósmio, também vamos formar o diol. Ou usamos os perácidos e vamos formar o diol, ou seja, um álcool com dois grupos OH. Enquanto para baixo, a parte do mesmo alceno, fazemos a hidroboração, vamos formar o álcool. Mas este álcool formado abaixo, ele não vai obedecer à regra de Markovnikov, ou seja, a adição do OH vai estar contrária à regra de Markovnikov. Lembra que dizíamos que a regra de Markovnikov reflete-se no facto de que o hidrogênio mais hidrogenado irá receber o hidrogênio, ou seja, o carbono mais hidrogenado irá receber o hidrogênio. Neste caso, como é a regra anti-Markovnikov, o hidrogênio, o carbono menos hidrogenado, ele é que vai receber o hidrogênio. Isso nas estruturas mais largas é fácil ver, mas guarde em mente a ideia que estamos aqui a referir. Mas a seguir indicamos também outros métodos que podemos usá-los para obter os álcools. A partir dos haletos de alquilo é meio básico ou é meio neutro, usando água podemos obter o álcool. E também a partir dos reagentes de Grignard. O agente de Grignard é um IR. O IR é um grupo alquilo e o MGX, isso é que faz com que seja realmente o reagente de Grignard. Eles são extremamente reativos. Esses grupos, se estiverem misturados com numa mistura em que tem alguma substância que facilmente pode doar o próton, eles reagem e formam facilmente o alcano. Neste caso, o IR, para essa reação do formaldeído com o reagente de Grignard, o organomagnesiano, como comumente falamos, e onde este X aqui representa os halogênios, o IR facilmente se adiciona a este carbono do formaldeído, ou carbono que contém a dupla ligação com o H. Adiciona-se ali, e a seguir temos a estrutura que contém o MgX, e essa estrutura depois em meio ácido pode se recuperar, ou em água pode se recuperar o álcool. Neste caso, quando temos o formaldeído com carbono, formamos o álcool primário. Quando temos o aldeído que não é o formaldeído, ou seja, contém mais de um carbono, vamos formar o álcool secundário. E quando temos uma acetona, vamos formar o álcool terciário. Aqui, como dizíamos antes, aqui temos novamente a representação do organomagnesiano com cetona e vamos obter o álcool terciário. Notem claramente o que nós dissemos. Quando tens o formaldeído, tu vais obter, reagindo com o organomagnesiano, vai obter o álcool primário. Quando tens o organomagnesiano reagindo com o aldeído, que não seja o formaldeído, vais obter o álcool secundário. Agora, quando queres o álcool terciário, tu vais reagir com uma acetona. Abaixo indicamos também as reações com os ésteres. As reações com os ésteres nos dá... Sim, aqui dissemos que quando reagimos organomagnesianos com os ésteres, obtemos também os álcools terciários. Ou seja, para obter os álcools terciários, nós podemos reagir os ésteres com organomagnesiano, ou podemos reagir as cetonas. Agora,
Tem outros métodos que podemos usar para obter os álcools, por exemplo, a redução do aldeído. A redução dos aldeídos nos leva ao álcool. Nota que o álcool é primário, não secundário, como erradamente acabamos escrevendo aqui. E o número 2, a redução de cetonas. As cetonas, sim, quando fazemos a redução de cetonas, obtemos o álcool secundário. Ou seja, a redução de cetonas, vamos até o álcool secundário e não terciário, como estamos a escrever aqui. A condição para termos álcool terciário usando cetona é reagindo com o organomagnesiano. Aqui temos a redução dos ácidos carboxílicos. A redução dos ácidos carboxílicos nos leva à formação dos álcools primários. Estimados, vide com mais cautela. Sempre que o carbono que contém o grupo OH ou o grupo C, ou temos o CHO, sempre a redução desses nos leva ao álcool primário e não terciário ou secundário, como alegadamente poderemos escrever. A redução dos ésteres. Aqui na redução dos ésteres, obtemos o álcool primário. Isso é álcool primário. São álcools primários aqui que estão claramente dados e vocês podem entender o que é álcool primário. Álcool primário é aquele que o grupo H está ligado simplesmente ao carbono, que só está ligado a outro carbono. E enquanto que o álcool secundário é aquele em que o grupo H está ligado a um carbono, que esse tal carbono está ligado a outros dois carbonos. E o álcool terciário é aquele que o carbono que está ligado ao grupo H tem outros grupos carbônicos, outros carbonos ligados a ele. É por isso que a classifica ser terciário. Aqui temos ainda na formação dos álcools, a hidrólise dos ésteres. A hidrólise dos ésteres, sim, obtemos o ácido e o álcool. Neste caso, nós vamos a fazer a redução catalítica ou a redução. É hidrólise simplesmente. A hidrólise, sim, vamos ter o ácido e o álcool. E é diferente quando estamos a fazer a redução. Quando fazemos a redução, os dois, tanto a parte do que daria o ácido e aquela que daria o álcool, elas vão dar simplesmente o álcool. Então teremos duas moléculas que podem ser iguais ou diferentes, dependendo do éster lá. Propriedades dos álcools. Os álcools reagem facilmente com os sais de sódio. O sódio, neste caso, o sódio metálico é extremamente reativo, produz-se o sódio, forma-se o sal de sódio e produz-se o hidrogênio molecular. E também podemos reagir com o álcool, formando o carbocatião. Ou seja, reagindo em água, formando cation. Geralmente essa condição tem que ser meio aquoso, meio ácido. E podemos também reagir os álcools com os ácidos, formando os ésteres. Lembre-se que essa reação é semelhante àquela que demos anterior. O que estamos a dizer é que na mesma reação em que nós indicávamos antes que a partir do éster é meio aquoso podemos produzir o hidrólise, podemos produzir o ácido e o etanol. Aquela reação é praticamente reversível, só que lá não indicamos nas setas, só para dar a ideia generalizada. Aqui indicamos também mais abaixo que as reações com os ácidos inorgânicos variam. Quando tens o ácido iodídrico é muito mais reativo quando reage com álcool do que quando tens o ácido clorídrico. E abaixo indicamos o famoso teste de Lucas. Esse teste é basicamente usado para diferenciar os álcools primários, secundários e terciários. Os álcools terciários, quando reagem com o reagente de Lucas, que é o cloreto de zinco, é meio ácido, os álcools primários, quando reagem com o reagente de Lucas, é meio ácido, eles levam muito mais tempo, são extremamente lentas. Enquanto que os álcools terciários são extremamente reativos. O meio da reação no tubo, por exemplo, no tubo de ensaio se verifica por causa da formação da turvação, que é esse sal de zinco que é praticamente insolúvel. Os álcools também reagem
com o PCl3, que é o tricloreto de fósforo, formando os aletos de alquil, mas também reagem com o cloreto de ionila, formando também os aletos o aleto de alquil, neste caso o cloreto de alquil, mas também reagem com o pentacloreto ou pentabrometo, formando também os aletos de alquil correspondentes. Aqui nessa estrutura de hidratação abaixo, vamos indicar na parte central as reações específicas do etanol. O etanol pode reagir, por exemplo, com o ácido sulfúrico. Se reagir a cerca de 140 graus, ele forma, por exemplo, os éteres, esse que vem a vermelho. Se reage com o mesmo ácido sulfúrico, a gente aumenta a temperatura a cerca de 170, obtemos o alceno. E quando reagimos o mesmo etanol com óxido de alumínio a um aquecimento não especificado aqui, mas este aquecimento vamos facilmente obter também o alceno. Agora temos as reações mais específicas relativamente à oxidação. A oxidação dos álcools, quando o álcool neste caso, quando o álcool é primário, sim, assumimos que esse seja um álcool primário, é fácil obter aqui tirar um hidrogênio, formar com ele essa estrutura. O mesmo pode acontecer quando tivermos o álcool terciário. A diferença é que quando tens o álcool primário, a oxidação do álcool primário é fácil tu ires para o aldeído, enquanto a oxidação do álcool secundário é muito fácil formar uma acetona. Espero que abaixo isso venha indicado. Temos aqui indicado esse grupo H na estrutura acima está na parte central, está ligado ao carbono que está ali na linha. E neste caso de cetona, enquanto que os álcools terciários não vão reagir. Para aqueles aparentemente nos enganam que reagiram, o que pode acontecer é que eliminar-se a água, e como a estrutura indica, eliminar-se a água, esse menos abaixo indica a eliminação da água, e quando vamos oxidar, e depois perde-se o carbono de CH2 aqui, liberamos o CO2 e formamos uma acetona, mas geralmente estamos a dizer que os álcools terciários como tais não vão sofrer a oxidação. Fenóis, estamos a terminar o tópico com fenóis, como já iniciamos no início. A ideia básica é que os fenóis é onde temos o grupo H ligado ao anel aromático. E geralmente aqui vamos apresentar os nomes mais comuns que vocês facilmente podem encontrar. Isso claramente vocês podem ler com mais cuidado e entender melhor os nomes. A gente não irá muito a fundo desses pontos para vos questionar, mas é importante que saibam como biólogos. Os fenóis, neste caso, indicamos que temos monofenóis, quando tens o grupo A ou só um grupo, OH, ligado ao anel, e temos os difenóis, quando temos dois, e os trifenóis, quando temos três OH ligados. As propriedades deles, estamos a dizer que todos os fenóis são sólidos a temperatura ambiente, apresentam as seções intermoleculares de hidrogênio, ou seja, por cada grupo H é muito fácil isso acontecer. O que se formamos lá com ponto de hidrogênio acontece também com os fenóis. E quanto à reatividade, os fenóis reagem com o hidróxido de sódio, formando aqui o sal de sódio. Notem, lá não indicamos para os álcools que eles reagiam com hidróxido de sódio. Por quê? Porque realmente não reagem, mas os álcools, os fenóis reagem. Também reagem com o sódio metálico, neste caso os fenóis. Ou seja, podemos diferenciar os fenóis dos álcools em termos de reação, colocando um fenol reagindo, se ele reagir com hidróxido de sódio, então ele seria basicamente o fenol. Agora, se ele não reagisse, basicamente seria o álcool. E temos também que podemos formar os ésteres aromáticos, se assim posso dizer, reagindo um aleto de alquilo com o fenol, são éteres de eu, reagindo com o aleto de alquilo com ele, temos aqui a estrutura, mas também podemos reagir eles com água. Eles são o grupo H é extremamente ativante, assim sendo ele vai substituir facilmente, aqui como indica a estrutura.
e o grupo H é orto para orientador e vai nas três posições muito mais facilmente. Muito obrigado pela vossa atenção.